Porque o deputado já se mostrou há muito tempo preocupado com essa possibilidade. É notório que as grandes cidades de Santa Catarina, Joinville, Balneário Camboriú, Florianópolis, Itajaí, Criciúma, Blumenau, enfim, tem muitos edifícios. E é preciso cuidado com esses edifícios. Boa tarde, deputado. Agradeço muito a presença do senhor aqui. A gente já chega comentando já nesse episódio em que os policiais militares de folga, que estão de parabéns, não deixaram de socorrer as pessoas desse prédio que foi evacuado às pressas, deputado. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu fiz um projeto de lei e infelizmente, teve parecer contrário, uma pressão muito grande de entidades que não queriam. O que o meu projeto de lei dizia? Todos os prédios têm que ter assim como tem CIPA nas empresas, teriam que ter um grupo de atendimento a essas emergências, principalmente de bombeiro. A aula será dada pelos bombeiros, porque eu acredito exatamente isso como foi. Antes da chegada do bombeiro, alguns moradores já estão preparados para fazer o primeiro atendimento. Mas, infelizmente, a pressão, principalmente dos condomínios que não quiseram, fizeram com que os deputados na CCJ matassem o nosso projeto, mas eu vou renovar de novo, né? Eu sou insistente, eu vou renovar de novo, porque não é inconstitucional, e sim é uma força muito grande daqueles que não querem fazer qualquer tipo de investimento nesse sentido. Mas está aí a prova que os primeiros que chegam no local são os próprios moradores e vizinhos. E se tiver um grupo lá preparado pelos bombeiros, já ajuda muito. E nesse caso, foi até uma sorte tremenda que parece que 1 ou 2 policiais residem num outro prédio do condomínio e eles imediatamente foram ao local, né, e evacuaram o edifício que estava em chamas, é claro, acabou danificando apenas o apartamento, mas poderia ser pior, né, deputado? Então é preciso... Poderia ter gente lá dentro, ele estava vazio, mas poderia ter gente lá dentro. Aliás, esse meu projeto de lei surgiu aqui, em Joinville, um pessoal que começou a fazer esses grupos de bombeiros dos apartamentos, dos prédios, das edificações, e eu entendo que é muito importante a gente ter esse primeiro atendimento. A informação sempre salva, né? Deputado, o senhor tem um nome absolutamente consolidado, estadualizado, isso é inegável, né? Nem o mais entusiasta dos seus adversários vai negar isso. Agora, há uma informação que circula por aí que o senhor está considerando, ou pelo menos foi convidado para ser candidato ao Senado. É verdade isso? Pode acontecer? Essa é uma opção que está na mesa? Rapaz, eu nunca pensei isso, mas eu fui chamado pela ministra Damares há algum tempo atrás em Brasília e foi dado há uma preocupação do pessoal que apoia o presidente Bolsonaro no Senado Federal. E, por outro lado, agora as pessoas começaram a ver que quem pode estancar esses abusos do STF são os senadores. Mas como é que nós vamos estancar o abuso do STF se 82% dos senadores têm alguma ação que depende do STF? Né? Por que o Pacheco, presidente do STF, mandou arquivar o processo de impeachment pedido pelo presidente da República contra o ministro Alexandre de Moraes? Ele sim cometeu o crime de responsabilidade, porque ele fez julgamento de processos que ele era parte. Até porque, né, deputado, é curioso, porque na verdade o presidente fez um pedido de abertura de processo de impeachment. Por que não investigar? Mas eu vou dizer, quem define é o presidente do Senado, Pacheco. Bastava me dizer assim. Pacheco tem 23 ações no STF, algumas de interesse pessoal, outras financeiras, como o gabinete e o escritório, a banca de advocacia do Pacheco de Minas Gerais é a defensora da Vale contra as mortes de Brumadinho. Um dia antes do Pachequim dizer que não iria abrir, o STF emite uma nota pública dizendo: mexeu com um, mexeu com todos. Isso é coisa de máfia. A máfia da toga do Supremo. Quando diz mexeu com um, mexeu com todos, é máfia. Cabe uma reflexão. É máfia. E daí como é que o Pachequim, se tem lá uma ação que vai dar milhões para ele defende a Vale contra as famílias que perderam tudo e que perderam gente, como é que vai abrir? Ele não pode abrir. Por isso que tem um projeto que se chama Acorda Senado. A ideia desse projeto é eleger 10 senadores na próxima eleição, que é uma vaga só. Na próxima eleição, 10 senadores
que sejam de direita, bolsonaristas, que defendam a vida, a família, mas que tenham coragem e não tenham rabo preso como a justiça. Eu tenho 32 anos de vida pública e até hoje não tenho nenhuma representação ou qualquer pendenga com a justiça. E por isso que eu tenho dito, né, com muita veemência, que alguém tem que dar o estanque no abuso que o Supremo está fazendo. Supremo é a casa guardiã da Constituição e não donos da Constituição. O que está acontecendo hoje? Você que foi muito tempo de futebol, imagina uma decisão de Copa, onde o juiz inventa um pênalti que não houve, ele vai bater o pênalti e manda o goleiro sair do coisa, faz o gol, dá o título para quem ele quer e se a torcida reclama, manda prender todo mundo. É isso aí. É isso que o Supremo está fazendo, cara. Na verdade, é preciso mesmo que a gente passe a limpo, como diria aquele velho jornalista, velho no bom sentido, aquele experiente jornalista, como é que é? Boris Casoy. Boris Casoy. Deputado, mas então eu devo concluir, porque político, além de tudo, eles são espertos, né? Ele falou, mas não disse nada. Eu devo concluir que o senhor considera essa possibilidade. Sim, daí foi lançado o desafio, eu aceitei o desafio, sou pré-candidato a Senado pelo PTB, a Casa do Conservador. O PTB foi passado como o canal para ser feita essa composição e nós vamos ser o candidato, junto com o presidente Bolsonaro, que vai à reeleição. E nós estamos recebendo toda a liderança do presidente Bolsonaro, os conservadores, a movimentação dos bolsonaristas e dos conservadores no nosso partido, PTB, que é a Casa do Conservador. Vamos formar uma nominata para deputado estadual, deputado federal, mas o nosso projeto especial é a reeleição do presidente Bolsonaro, a eleição do senador, a eleição de deputados federais e a eleição de deputados estaduais. Então a gente pode cravar que, salvo alguma mudança de última hora, a tendência é que o senhor seja candidato ao Senado. Não tem plano B. Não tem um plano B. Não tem plano B. Até porque é uma missão. Perguntaram para mim, Kennedy, se o Luciano for candidato, pergunta para Brasília. Não foi eu que escolhi. Entendi. Eu não escolhi ser candidato a Senado, eu não escolhi ir para o PTB, eu não escolhi ser dirigente partidário. Me deram uma missão, eu estou cumprindo a missão em defesa da família, do Brasil, da pátria e da liberdade. Deputado, o senhor sempre foi, antes mesmo da onda Bolsonaro, o senhor já tinha essas características, não é um oportunismo, né? Eu tenho até aquela minha camiseta, que eu sou contra a pedofilia, droga, todo mundo está pedindo. Aquela camiseta eu gosto de usar por duas razões. Primeiro, porque ela mostra que eu sou de direita e conservador bem antes dos movimentos conservadores. Porque aquela minha camiseta é da campanha de 2014. 2014, não tinha Bolsonaro, não tinha movimento. E o segundo motivo que eu gosto de usar aquela camiseta, porque, cara, e nós estamos em 2021, eu estou usando uma camiseta de 2014, que eu não engordei tanto assim, né? As coisas vão bem. Ô, deputado, o senhor tem pela frente ainda muito tempo de mandato como deputado estadual, né? O senhor tem circulado pelo Estado. A questão que está pegando agora, aqui em Joinville especificamente, a gente está vendo que os números a propagação da Covid diminuiu muito no estado inteiro, exceto Joinville. O senhor tem uma leitura do porquê que na região aqui de Joinville a Covid continua ainda sendo um problema maior? É claro que está diminuindo também em Joinville acentuadamente, o que é muito bom, mas em relação ao resto do estado, não. Eu quero crer que são dois fatores. Primeiro, um fator que a distribuição das vacinas primeiro atendia a Grande Florianópolis para depois ser distribuído. Isso é um fator muito grave. O segundo fator é que nós acabamos ainda recebendo muitos pacientes de fora, de Garuva, de Araquari, de São Francisco. Ou seja, nós somos uma regional. Não dá para dizer que todos os casos são casos aqui. Em terceiro lugar, é que, na verdade, nós, por sermos porta de entrada aqui do Paraná, a gente acaba tendo muita movimentação muito maior do que outros municípios. Mas eu colocaria que o primeiro passo é realmente a dificuldade que houve do governo do estado em repassar as vacinas para Joinville. Nós estamos atrasados nisso e por culpa do governo do estado. Falando em governo do estado, o senhor se sente um pouco frustrado, levando-se em consideração que havia muitos indícios de que o governo do estado estava diretamente envolvido na questão dos respiradores, né? Aliás, certamente está, né? Agora não se sabe como, né? Com detalhes. Agora, houve uma CPI, se levantou uma série de aspectos dessa questão dos respiradores, o governador foi afastado, até a vice sofreu algum tipo de retaliação em algum momento.
Qual é a conclusão, qual é o sentimento que o senhor fica com o resultado da CPI dos respiradores e todas as outras CPIs que foram abertas em relação ao governador especificamente? Cara, assim, ó, primeiro de tudo eu gostei muito e concordo contigo que eu sou também um defensor do bombeiro. O bombeiro tem que estar em todo lugar, menos na cadeira do governador, porque não deu certo. Né? Bombeiro, ele é uma profissão extraordinária, mas colocar como governador não deu certo, nem para apagar fogos internos. Né? Tu imagina que essa semana os funcionários do governo do estado estão tendo que levar papel higiênico para as suas repartições, porque a Secretaria de Administração se perdeu na licitação de papel higiênico e não tem papel higiênico nas repartições públicas estaduais. Mas aí eu fiz uma crítica e depois eu voltei, é verdade, eu não poderia fazer essa crítica, sabe por quê? Porque o governador Moisés prometeu um governo sem papel. Mas eu nunca ia imaginar que era papel higiênico, né? Um negócio incrível. Mas o que acontece? Acontece que a política é isso, infelizmente. Eu não faço parte dessa política, mas a política é isso. A política fez com que alguns colegas meus, deputados, que participaram de CPI, que participaram da comissão de abertura de processo e que depois foram no tribunal de julgamento, eles de uma hora para outra mudaram de posição. É um negócio incrível. A justiça condenou o governador. Os 5 desembargadores votaram que ele cometeu crime de responsabilidade. Primeiro, nós nunca dissemos que ele tinha participação. Ele tinha responsabilidade. Participação é você participar do fato. Diretamente. Responsabilidade era você ter feito alguma coisa e não fez. Eu te dou um dinheiro para tu depositar no banco. Na ida até o banco, alguém te passa um loló e você perde dinheiro. E você vem para mim e diz assim, Kennedy, perdi o dinheiro, cara, indo num golpe, cara. A minha pergunta, você tem participação? Não. Agora, teve responsabilidade? Muita. Deveria zelar pelo dinheiro. É isso. O que o governador fez teve participação? Não. O Ministério Público disse que ele está limpo. Da participação. Polícia Federal, da participação. Da responsabilidade, não. E os 5 desembargadores disseram, ele cometeu um crime de responsabilidade, sim. O 6º foi um deputado. Aí precisava de um outro, aí, de repente, os outros, de uma hora para outra, disseram, veja bem, não era bem assim, ele realmente, e daí safado. Inclusive, olha só que legal, que aqueles que votaram a favor do governador não ser impeachmentado, hoje tem secretarias e cargos no governo e muita grana para dar por aí. Quem tiver dúvida, isso não é uma afirmação jogada ao vento. Está tudo lá. Tá no portal da Transparência. Você pode ver quem são os deputados, como votaram e quais são os cargos que estão à disposição desses deputados. O deputado Kennedy Nunes, o senhor se referiu à questão do governo do Estado. Joinville teve uma eleição em que o Novo foi eleito através do Adriano Silva. E ele está com a proposta, ele propôs, inclusive, e parece que praticaram, a questão dos currículos para definir os cargos de confiança, né? Para ocupar os cargos de confiança, enfim. O que o senhor acha dessa estratégia? O senhor acha que é eficiente, funciona? Olha, no setor público é diferente do setor privado. O setor privado você tem um tipo de escolha, o setor público tem outro, até porque no privado não tem o fator político, no público tem o fator político. Mas é uma forma, né? Eu até acho que ele pôde fazer isso até porque era novo, aí não tinha nenhuma ligação e ele faz esse tipo de coisa. Agora, estive lá, estou ajudando, está trazendo recurso, mas vai aqui minha crítica. Abrir um listal para a questão cultural e colocaram lá que a comunidade LGBTQ+, é cultura. Não é cultura. É opção de vida. É opção sexual. Não tem nada a ver cultura com LGBTQ+. Então isso o governo está errando e nós não podemos aceitar. Por quê? Porque é um dinheiro público que estaria falando de uma tal cultura que não é cultura, é opção de vida de cada um. Né? Nós temos outros tipos de cultura que precisamos ajudar. Então nessas questões o governo municipal tem sim que colocar as coisas no trilho e ficar muito bem
posicionado, porque cultura é cultura, não é opção de vida. Eu confesso que era LGBT, daí vai agregando letrinhas, eu até me surpreendi que o deputado já largou logo completo. É LGBT, Que mais? que mais? Será que vão agregar mais coisas? O mais agrega tudo. Mas é verdade, verdade. O mais já está tudo. Eu estou falando isso respeitosamente, que realmente eu não sei o significado disso tudo. Deputado, então podemos cravar aqui no Via Direta que essa informação procede, o senhor vai ser candidato ao Senado. E quem seria o candidato ao governo? O senhor já tem alguns nomes? Como é que está a nós situação? temos uma posição do nosso diretório nacional do PTB que nós estaremos apoiando o candidato que o presidente Bolsonaro apoiar. Até porque tem como ainda maiores chances do presidente se filiar ao PTB, o nosso partido. Mas nós estaremos com o candidato que o presidente Bolsonaro apoiar. Se o presidente Bolsonaro não apoiar nenhum candidato no primeiro turno a governador, nós lançaremos uma candidatura solteira com candidato a presidente, a senador, deputado estadual e deputado federal sem governador. Mas nós vamos ter sim o nosso candidato a presidente e a Senado. É uma questão, é uma missão, é aquilo que eu digo, uma missão. Cara, tu há de convir comigo, né? Se eu fosse para o meu 5º mandato de deputado com 40 mil votos, eu estou eleito. Eu agora entrei numa missão que eu preciso de 1,5 milhão de votos. É bem mais difícil. Entretanto, são menos candidatos, né? Então... Mas por uma missão e por uma causa... Rapaz, quando eu penso que eu, sendo senador, eu vou poder abrir impeachment de ministro, eu vou poder investigar ministro, eu vou poder fazer um projeto de lei para acabar com as transmissões ao vivo do Supremo Tribunal Federal que acabaram fazendo dos votos discursos ideológicos. Quando a gente pode entender que nós vamos acabar com a indicação política, fazer por meritocracia ou antiguidade de juiz, quando a gente pode entender que acabar com o cargo vitalício, fazer só um mandato de 8 anos, depois tem ali a quarentena, volta... Rapaz, aí eu penso que 1,5 milhão de votos é só uma mosquinha para a gente seguir atrás. Muito bem, deputado Kennedy Nunes, quero agradecer muito a gentileza. O deputado jamais recusa entrevistas. O nosso portal, modesto, pequenininho, ele sempre aceita. Vocês estão na vanguarda. Eu que rodo muito em Santa Catarina, nós somos da grande cidade aqui, tem televisões, né? Mas eu que sou de Santa Catarina, o que vocês estão fazendo aqui é a vanguarda. Vai ser tudo assim. Sabe, o local cada vez mais forte, mais destacado, o que as grandes empresas perderam, né, o local, vocês vêm aqui e por isso que nós estamos, e sempre faço questão de estar aqui apoiando vocês, que estão sendo vanguardas nesse tipo de comunicação. Deputado Kennedy Nunes, muito obrigado. Valeu, um abraço a todos. Olha aí, falamos com o deputado Kennedy Nunes, a gente vai fazer um intervalo e já a gente volta com mais Via Direta.